uma história de vida, uma história de superação. Uma Diz a história que vai te lenda ensinar a enfrentar que os desafios. morava numa cidade costeira Próximo movimentada Tem o final. um homem que se chamava Alexandre e havia completado 50 anos. Ele sempre foi fascinado pelo mar, sua vastidão e o mistério que ele carregava. Seu sonho era embarcar em uma aventura, explorar o desconhecido, mas ele havia passado a maior parte de sua vida cuidando de suas responsabilidades como chefe de família e funcionário dedicado. Um dia, enquanto estava na praia olhando o horizonte, ele sentiu um desejo avassalador de finalmente embarcar em seu sonho de longa data. Ele decidiu que era hora de zarpar, não apenas no mar, mas em uma jornada de autodescoberta inspirada nos filósofos de outroras. A vida é como um navio navegando em um mar tumultuado. As emoções são os ventos que podem nos impulsionar para frente ou ameaçar nos virar. Na filosofia do estoicismo, nos tornamos o capitão habilidoso de nosso navio, dominando a arte de navegar nessas águas emocionais. Ajustamos nossas velas com sabedoria, aproveitando nossas paixões para traçar um rumo em direção aos nossos objetivos, sem nos deixar intimidar pelas tempestades que podem assolar-nos. Através do estoicismo, aprendemos que não é a ausência de ondas, mas nossa habilidade em navegar nelas que determina o sucesso da nossa jornada, fazendo de cada viagem uma lição atemporal de resiliência e autodomínio. Alexandre sabia que sua idade trazia consigo uma perspectiva única e um desejo de encontrar sabedoria. Com suas economias, Alexandre comprou um pequeno e resistente barco à vela, que o nominou Serenidade. Ele o abasteceu com provisões, livros sobre diversos assuntos e partiu em sua jornada rumo ao desconhecido. À medida que se afastava da costa, ele encontrou mares calmos, tormentas e tempestades turbulentas. Através de tudo isso, ele enfrentou cada desafio com os princípios filosóficos estoicos que havia aprendido ao longo dos seus 50 anos. A vida é como uma forja de ferreiro, onde cada emoção e experiência é um cadinho de fogo. Assim como o ferreiro estoico tempera o ferro para torná-lo mais forte, também devemos temperar nossas emoções com a sabedoria do estoicismo. Através do calor da adversidade, os golpes de martelo dos desafios e as águas refrescantes da introspecção, nos transformamos em almas resilientes e inquebráveis. No final, não são os golpes que nos desafiam, mas como os suportamos, emergindo da forja da vida como uma obra-prima de nossa própria criação. Alexandre se afastou mar adentro, seus pensamentos o levaram de volta ao passado e, com a calmaria do mar, pôde fazer a autorreflexão que sempre sonhara. Ele pensou muito em suas decisões passadas. O modo que sempre vivemos fortes, também devemos temperar nossas emoções com a sabedoria do estoicismo. Através do calor da adversidade, os golpes de martelo dos desafios e as águas refrescantes da introspecção, nos transformamos em almas resilientes e inquebráveis. No final, não são os golpes que nos desafiam, mas como os suportamos, emergindo da forja da vida como uma obra-prima de nossa própria criação. Alexandre se afastou mar adentro, seus pensamentos o levaram de volta ao passado e, com a calmaria do mar, pôde fazer a autorreflexão que sempre sonhara. Ele pensou muito em suas decisões passadas, o modo que sempre viveu, suas frustrações, seus desafetos, seus amores não correspondidos. E, encontrando nas águas tranquilas a céu aberto,
o contentamento em aceitar as coisas que não pode mudar e a coragem para mudar as coisas que pode. De repente, foi surpreendido com um grupo de golfinhos que nadavam lado a lado de seu barco, lembrando-o da beleza do momento, como se estivesse lhe transmitindo: coragem, você não está sozinho. O Alexandre continuou mar adentro, e à medida que ele navegava mais fundo no oceano, ele encontra uma tempestade poderosa. Diante do medo e da incerteza, ele lembra o conceito estoico: a virtude é o único bem. Com determinação, ele navega através da tempestade, percebendo que sua força interior é seu maior triunfo. Alexandre se viu enfrentando uma tempestade assustadora. O céu escureceu rapidamente, as nuvens se amontoaram no horizonte e os ventos começaram a uivar. As ondas gigantes se erguiam como montanhas, ameaçando engolir seu pequeno barco à vela. E adeus à serenidade estoica. No início, o medo que sempre o acompanhava cresceu mais forte do que nunca. O barco sacudia violentamente, as ondas se chocavam contra ele com muita força, e Alexandre se sentia pequeno e impotente diante da fúria da natureza. Era um momento de puro terror, pavor, pânico. Mas à medida que a tempestade rugia ao seu redor, uma mudança aconteceu dentro de Alexandre. Ele se lembrou dos ensinamentos estoicos que tinha absorvido durante sua jornada e da ideia de que a virtude é o único bem. Em vez de se entregar ao desespero, ele decidiu concentrar-se no que podia controlar, sua própria reação à situação. Com coragem, ele agarrou o leme e começou a navegar contra as ondas com muita determinação. Ele relembrou a filosofia estoica de aceitar o que não pode ser mudado e encontrar força interior para enfrentar os desafios vindouros. A cada momento difícil, ele recitava mantras estoicos em sua mente, lembrando-se de que a adversidade é uma oportunidade para o crescimento. À medida que a tempestade continuava, algo incrível aconteceu. O medo que o havia dominado começou a desaparecer lentamente, substituído por uma sensação de serenidade interior. Alexandre percebeu que ele não estava no controle das forças da natureza, mas estava no controle de como ele reagia a elas. Ele aprendeu a confiar em suas habilidades de enfrentar o perigo com coragem e calma. Finalmente, depois de horas que pareciam uma eternidade, a tempestade começou a diminuir. O mar gradualmente se acalmou e o vento parou de soprar com tanta violência. Alexandre navegou para fora do perigo iminente. Estava livre, estava salvo. Ele havia enfrentado um perigo de vida e nesse processo tinha perdido o medo que sempre o acompanhou durante esses 50 anos. A tempestade o transformou, fortalecendo sua resiliência e confiança em sua capacidade de enfrentar desafios. Essa experiência provou ser um ponto de vida fundamental em sua jornada. Um ponto de virada que o acompanhará pelo resto da vida, reforçando sua crença nos princípios estoicos e lembrando-o de que, mesmo diante das tempestades da vida, a serenidade interior e a coragem podem ser encontradas. Ele continuou sua viagem com uma nova perspectiva, porém mais forte e mais confiante do que nunca. Após semanas no mar, Alexandre descobre uma ilha remota. Ele decide fazer uma parada e explorar. Salta do seu barco, ancora e adentra a ilha. E nesta ilha ele encontra um filósofo idoso que vive em total solidão. Eles compartilham a sabedoria estoica e discutem a importância da tranquilidade interior diante dos desafios da vida. E o filósofo idoso, que vivia em solidão, disse a Alexandre: jovem, assim como o mar é implacável em sua fúria, assim também são os desafios da vida. Mas lembre-se, jovem viajante, que a verdadeira coragem não está em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar sob a chuva delas. Na solidão,
encontramos a companhia mais valiosa, a nossa própria alma. É uma história de vida, uma história de superação. Uma história que vai te ensinar a enfrentar os desafios da vida. No próximo capítulo tem o final. Até lá!